Juiz, acusador e censor? Um debate constitucional. Você sabia que, segundo a Constituição brasileira, um juiz não pode ser ao mesmo tempo investigador, acusador e julgador? E que a liberdade de imprensa é um dos pilares da democracia? Então, por que ministros do STF, como Alexandre de Moraes, são acusados de agir contra esses princípios? Introdução à Constituição. A Constituição Federal de 1988 determina, no artigo 5º, que é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato, e que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Também determina a separação de poderes, artigo 2º, e o devido processo legal, artigo 5º, LIV e LV. O caso do inquérito das fake news. Em 2019, o STF abriu o chamado Inquérito das Fake News, Inquérito 4.781. O relator, ministro Alexandre de Moraes. O objetivo, apurar ataques contra membros da corte. Críticos apontam um problema jurídico grave. O inquérito foi instaurado de ofício. Sem pedido do Ministério Público, Moraes decidiu abrir. Moraes investigou. Moraes determinou medidas cautelares e Moraes julgou os casos. Isso fere o princípio de imparcialidade previsto em qualquer Estado de Direito. Liberdade de imprensa e censura. Em alguns momentos, o ministro determinou a retirada de reportagens do ar, censurou perfis em redes sociais e mandou bloquear plataformas. Exemplo, a revista Cruzoé, a Gazeta do Povo e perfis políticos como os de Monark, Alan dos Santos, entre outros. Juristas e organizações como a Associação Brasileira de Imprensa, ABI, e a Repórteres Sem Fronteiras apontaram risco de censura prévia, proibida pela Constituição. O outro lado, defesa das instituições. Já defensores de Moraes afirmam que o inquérito visa proteger o STF de ataques coordenados, que as medidas são excepcionais frente ao discurso de ódio e desinformação e que o STF está atuando em lacunas deixadas por outros poderes. Conflito constitucional ou crise institucional? Estamos diante de uma interpretação ampla da Constituição ou de um desvio de função perigoso para a democracia? Quando um juiz concentra poder demais, a balança da justiça pode se desequilibrar. E quando a imprensa é censurada, a sociedade deixa de fiscalizar o poder. Liberdade e justiça são valores inseparáveis. Defender a Constituição é respeitar os limites de cada poder. O debate não é sobre ser contra ou a favor de um ministro, é sobre garantir que ninguém esteja acima da lei, nem mesmo aqueles que a interpretam. Olá, pessoal! Hoje vamos falar de um tema que tem gerado muitas discussões: a concentração de poderes no judiciário brasileiro. Imagina só, em um jogo de futebol, a mesma pessoa ser o juiz, o técnico de um dos times e ainda jogar em campo? Parece estranho, não é? Pois é exatamente isso que está acontecendo no famoso inquérito das fake news. O ministro Alexandre de Moraes acumula funções que, tradicionalmente, deveriam estar separadas. Ele instaurou o inquérito, conduz as investigações, determina medidas como buscas e prisões e ainda julga seus próprios atos. É como se ele escrevesse as regras, aplicasse as regras e decidisse se as regras foram bem aplicadas. Mas vai além. Temos visto uma série de decisões que afetam diretamente a liberdade de expressão. Perfis em redes sociais são bloqueados, plataformas inteiras são ameaçadas de suspensão e até mesmo conteúdos jornalísticos são retirados do ar. Nossa Constituição é clara ao proibir a censura prévia, mas estamos observando algo muito parecido com isso. E o que dizer das prisões de parlamentares? A Constituição garante imunidade parlamentar justamente para proteger a democracia, mas temos visto casos como o de Daniel Silveira, preso sem flagrante delito. É um precedente preocupante. O mais interessante é que o STF tem agido por conta própria em muitos casos, sem aguardar provocação do Ministério Público.
Alguns chamam isso de defesa institucional, outros de ativismo judicial. O debate é necessário e legítimo. E quem fiscaliza essas ações? O Senado, que deveria exercer esse papel, tem se mantido silencioso. É como se tivéssemos um poder sem freios e contrapesos, algo que vai contra a própria essência da nossa democracia. Não se trata de defender um lado ou outro, mas de refletir sobre o equilíbrio necessário entre os poderes. Afinal, uma democracia saudável precisa de limites claros e respeito às instituições. Se você se interessou por esse assunto, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Vamos ampliar esse debate tão importante para a nossa democracia. Nos vemos no próximo vídeo.